Você que está aí se perguntando, aonde é melhor de trabalhar? Startup, ser freelancer ou uma empresa corporativa convencional? Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se você é novo por aqui, meu nome é Álvaro. Neste canal a gente fala sobre UX design, tecnologia, carreira e eu também mostro um pouco da minha vida aqui fora no Brasil. Se é a sua primeira vez aqui, já considera se inscrever aqui no canal e é óbvio, já vai deixando o seu like. Recentemente eu fiz uma transição de empresa e talvez até um rumo diferente para minha carreira, onde eu deixei de trabalhar para startups, que eu já vinha trabalhando, sei lá, uns 3, 4 anos e voltei a atuar em um mundo mais corporativo. Antes de começar a trabalhar para essas startups, eu já estava trabalhando para o mundo corporativo, mas eu decidi ir para um pouco mais de movimento, ir para uma empresa onde as coisas fluem um pouco mais rápido, que normalmente é assim que acontece nas startups. Mas, como eu comentei, recentemente eu voltei a atuar em um mundo um pouco mais corporativo e eu tô recebendo várias perguntas de vocês sobre o que me fez realizar essa transição de startup para uma empresa, para um ambiente talvez mais corporativo, qual dos dois eu prefiro e, além disso, como eu vejo o mercado de freelancer. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Antes de qualquer coisa, eu acho que vai depender muito do momento de vida em que você está. Vai depender muito do que você está buscando. Eu não me arrependo em nenhum milésimo de segundo de ter trabalhado e ter dedicado grande parte da minha carreira dos últimos 10 anos. Eu acho que eu dediquei aí metade disso trabalhando para startups e eu não me arrependo nem um pouco. E por que eu não me arrependo? Porque foi aonde eu aprendi muito mais sobre design, aprendi muito mais sobre produto e aprendi muito mais sobre áreas completamente diferentes da área de design. E por que você acaba aprendendo muito mais? Quando você está em um ambiente um pouco mais de startup, é óbvio que o time ele é muito mais enxuto e você tem que acabar fazendo um pouco de cada coisa. Então você é designer de aplicativos e interfaces, mas pode ser que algum dia te toque alguma tarefa, algum trabalho relacionado, sei lá, desenhar uma newsletter, por exemplo. Ou você que é designer de aplicativos e interfaces, às vezes vai ajudar o pessoal da programação, se você tiver uma ideia sobre programação, você começa a se envolver e entender muito mais sobre o produto, entender muito mais sobre estratégia para conseguir, sei lá, investimento para empresas e etc. É um ambiente de trabalho muito enriquecedor e eu acho que foi um dos ambientes que eu mais aprendi. Claro que existe o ponto negativo de tudo isso. Às vezes você trabalhar em uma startup onde você vai fazer um pouco de tudo, é legal que você aprende muita coisa, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco mais chato e complicado porque você não consegue focar em uma coisa em específico. Quando você está trabalhando para startup, você sempre está trabalhando com a corda no pescoço, porque você tem que trazer dinheiro, você tem que mostrar para o investidor o que você está fazendo, você tem que conseguir, sei lá, converter mais usuários free em usuários pagantes e etc, e etc. Claro, isso também pode ser um problema, porque vai fazer com que você não se aprofunde tanto numa parte de pesquisa, por exemplo. Apesar que eu posso estar bem enganado no que eu tô falando aqui, tô repensando agora, o roteiro do vídeo tá escrito, a empresa que eu mais fiz pesquisa e falei com o usuário era uma startup super pequena. Nem sempre isso é verdade. Eu acho que uma das empresas que eu mais fiz pesquisa, onde eu mais conversei com usuários, era uma startup onde a gente fazia continuous discovery, ou seja, o tempo inteiro a gente estava conversando com os usuários e checando os dados do aplicativo. E foi onde eu mais aprendi sobre research também, como estruturar uma boa pesquisa, como estruturar um bom questionário e etc. Claro, mais uma vez eu digo, tudo vai depender do tipo de startup, se é uma startup muito focada em tecnologia, se é uma startup que está buscando investimento, se é uma startup que de alguma maneira já está estabilizada no mercado e ela está só se mantendo, tentando criar novas features do produto, tudo vai mudar e tudo vai depender do tipo de empresa que você tá. Existe sim um ponto negativo de trabalhar em startups, que é um pouco a questão da instabilidade. Como eu mencionei, depende muito do ponto que a startup tá, mas às vezes você trabalhando em uma startup você vai ter um salário mais alto, mas existe um risco muito maior de você ser mandado embora, porque determinada rodada de investimento não foi como planejado, porque a empresa precisa trazer mais dinheiro para dentro, precisa diminuir um pouco a quantidade de empregados e etc. Tudo isso varia um pouco de startup para startup, mas existe esse ponto negativo. Falando agora sobre o ambiente mais corporativo, que é onde eu tô agora e eu também já trabalhei em outras empresas no passado, o ambiente mais corporativo ele é um ambiente um pouco mais controlado, se a gente pode dizer assim. As coisas elas acontecem em uma velocidade infinitamente mais lenta do que em uma startup. Eu já trabalhei em ambientes corporativos onde um projeto que a gente desenvolveu dentro do ambiente corporativo, a gente levou, sei lá, 4 meses, enquanto em uma startup a gente levaria 2 semanas para fazer aquilo. Claro, existe um ponto muito legal quando você está trabalhando em um ambiente corporativo, porque você começa a aprender muito mais sobre negócios, sobre política, na verdade,
estabilidade também, né? Porque às vezes num ambiente mais corporativo existe toda uma política dentro da empresa que você tem que seguir determinadas regras, você tem que falar com algumas pessoas e não com outras pessoas e etc. Você aprende muito em como ser uma pessoa um pouco mais formal, vamos colocar muito entre aspas o que eu tô falando aqui agora, mas eu acho que dá pra vocês terem uma ideia o que eu tô querendo dizer. E o ambiente corporativo, talvez você não vai ter o projeto mais desafiador do mundo, o projeto mais criativo do mundo, mas você vai ter, de alguma maneira, mais tempo para desenvolver as soluções que você tá fazendo, mais tempo para criar e se aprofundar e criar mais versões das coisas que você tá fazendo. E isso com certeza vai te dar um background muito legal, você vai aprender a trabalhar e a lidar com o seu design de uma maneira muito diferente. Eu conheci um rapaz quando eu tava, não vou citar o nome dele aqui, óbvio, mas eu conheci um cara que era um brasileiro, ele trabalha em uma grande empresa de tecnologia, na Microsoft, e ele comentou que para determinada feature que eles estavam desenvolvendo dentro de um produto, eles fizeram inúmeras versões, enquanto em um ambiente de startup você vai fazer uma, duas versões, testar isso rapidamente e já colocar na rua. Não numa empresa como a Microsoft, que é o que todo mundo almeja e sonha em trabalhar, o processo também ele já é um pouco mais lento. Entenda-se que numa empresa tão grande, você tem que levar em consideração que você está lidando ou com um produto, quando eu digo produto, não necessariamente um produto digital, mas você está lidando ou com um produto que já tem muitos usuários, ou com um produto que já é muito estável, ou um produto que já é muito sensível, por exemplo. Eu trabalhei alguns anos atrás na Zurich Seguros, como alguns de vocês sabem. E claro, é um produto mais sensível, a gente está lidando com seguros, a gente está lidando com dados sensíveis, com informações muito sigilosas, com questões que qualquer botão ou qualquer coisa que você coloque de uma maneira errada pode arruinar não só o produto digital, mas toda a experiência de uma maneira, todo o produto que essa empresa vive ou faz. Nesse caso de seguro, sei lá, imagina que você não consegue encontrar a segunda via de um boleto que você tem que pagar porque você tem que vencer, vai vencer a sua franquia, você não paga, acaba atrasando e com tudo isso você acaba gerando um fluxo de caixa negativo dentro da empresa. Então, esse é o tipo de coisa que a gente sempre tem que pensar e levar em consideração sobre os dois ambientes. É o que eu falei, o ponto positivo talvez seja que, de alguma maneira, você tenha uma certa estabilidade, apesar que eu sou um pouco contra isso, porque eu acho que a gente nunca tem essa estabilidade enquanto a gente não é o dono da nossa própria empresa e a gente não sabe de fato o que está acontecendo ali. Quando a gente é empregado, sempre é mais instável, mas em teoria, em uma empresa muito grande, uma empresa mais corporativa, você tem um pouco mais de estabilidade. Em teoria, nem sempre é assim, tá? Esse seria um ponto positivo. A outra questão é que talvez você vai ter um pouco mais de tempo para desenvolver os produtos e os designs e a pesquisa que você está fazendo. E um outro ponto que ele pode ser tanto positivo quanto negativo é que tem bastante espaço de aprendizado em relação a negócio, em relação a outras oportunidades. Você também pode se descobrir ali dentro, já que muitas vezes existem outras vagas que não são tão relacionadas a design. Eu já vi profissionais que trabalhavam em grandes empresas que iniciaram em um departamento de design e depois disso eles mudaram para um departamento completamente diferente de marketing, por exemplo, né? Ou para um outro departamento mais relacionado a desenvolvimento de produtos, mas não produtos digitais, sendo mais coisas relacionadas a ambientes agile e etc. Então assim, tem muitas oportunidades também. O ponto negativo que eu vejo sobre às vezes estar trabalhando em uma empresa um pouco mais corporativa seria essa lentidão, vamos dizer assim, que às vezes para uma simples coisa ir pro ar, para uma feature super simples, você precisa passar por vários processos de aprovação, desde um time interno até um time externo e todos os cargos diferentes, ou seja, todos os levels diferentes que tem dentro de uma empresa, todo mundo tem que estar por dentro do que está acontecendo. Tem toda essa parte que é um pouco mais política, é um pouco mais sensível, vamos dizer assim, mas é muito interessante. Indo para um outro ponto, quando a gente fala sobre freelancer, eu acho que a gente tem que levar em consideração, mais uma vez, o momento que você tá. Se você é um designer que você está começando agora, eu não te recomendo ser freelancer, porque primeiro de tudo vai ser muito mais difícil você iniciar no mercado como freelancer sem você ter tanta experiência prévia assim. Segundo, talvez uma carreira como freelancer é quase que uma carreira um pouco mais solitária, então você não vai ter tanto assim para trocar e aprender com outros designers, mas em contrapartida, se você é um profissional que já tem mais experiência, você consegue ter uma carreira freelancer muito legal. Nunca fui full-time freelancer, nunca fui freelancer de carreira, vamos dizer assim, mas eu sempre tive meus projetos aqui e ali, que é legal que te traz um pouco mais de flexibilidade, você consegue de alguma maneira trabalhar em produtos que talvez você queira, principalmente no meu caso, onde você tem o seu emprego fixo e o freelancer é de fato um extra, mas em contrapartida, quando a gente fala sobre instabilidade, acho que a carreira freelancer é a maior de todas. Em momentos como a pandemia, por exemplo, imagino que todas as pessoas que eram freelancers dedicadas aí full time acabaram perdendo muitas vagas e oportunidades, porque as empresas é a primeira parte que eles cortam, todos os contractors, né? Todas as pessoas que não estão
estão ali registradas e não são parte da folha de pagamento da empresa, elas acabam sendo cortadas. Eu acho que a carreira de freelancer ela pode ser muito interessante quando você já tem uma certa maturidade dentro do mercado de design. Sendo muito sincero, é algo que eu vejo a longo prazo, assim, pra mim, é algo que eu acho que eu me daria muito bem, porque aprendi bastante na parte de startups, aprendo bastante na parte corporativa e talvez eu tenha um pouco dos dois mundos e consiga atender a diferentes tipos de cliente. Eu acredito que a carreira freelancer pode ser o meu próximo passo. Não sei se isso vai acontecer daqui 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, mas acho que é algo muito interessante para quando você já tem mais experiência. Para quem tá começando, eu não recomendo tanto assim, pela dificuldade e as barreiras que você vai encontrar para iniciar no mercado. Talvez você vai trabalhar um pouco mais sozinho, não vai conseguir aprender tanto assim, né? Acho que são os pontos principais. Já tava me esquecendo, eu fiz uma promessa no vídeo passado, onde vocês iam deixar as perguntas aqui nos comentários e eu ia selecionar uma das perguntas e ia responder aqui ao vivo no vídeo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos comentários aqui, já vou deixar a pergunta que eu escolhi aqui e responder. Vamos lá, eu peguei a pergunta aqui da Isadora. Álvaro, adoro seus vídeos. Primeiro de tudo, Isadora, obrigado. Se você estivesse na posição de júnior agora, quais caminhos você traçaria para alcançar a tão sonhada vaga de UX? Muito legal a sua pergunta, eu acho que está relacionada até com um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu acho que a primeira etapa seria você conseguir terminar a sua formação e ter aí no mínimo 3 estudos de caso, onde seja algum estudo de caso mais focado em mobile e outros 2, ou pode até ser um pouco ao contrário, mas focado em desktop. É muito importante nesse início de carreira você mostrar que você consegue trabalhar com os dois tipos de plataforma, tanto desktop quanto mobile. Esse seria o primeiro ponto. Depois que você tem o seu estudo de caso, o seu portfólio muito bem feito, seria como sempre, o que eu digo aqui no canal é você ir refinando o seu LinkedIn e o seu currículo, tenta pegar o máximo de feedback possível dos outros designers. Mais uma vez, o ADP List tá aqui embaixo, não ganho nada para falar deles, mas é uma ferramenta maravilhosa. Inclusive tem alguns horários meus lá abertos, se você quiser ter uma mentoria de graça minha, dá uma olhada lá. Mas tentaria pegar o máximo de feedback possível de outros designers para entender se o seu currículo e o seu LinkedIn e o seu portfólio já estão ali 100% aliados. Caso já esteja em um momento legal, já esteja tudo mais alinhado, seria o próximo passo que é entender um pouquinho mais sobre programação para você se tornar um profissional mais completo, ou no seu caso uma profissional mais completa e começar a se candidatar para as vagas. Não tem muito segredo, é você tendo esse pacote, que é o que eu sempre falo, currículo, LinkedIn e portfólio muito bem montados, onde você já tenha conseguido feedback de várias pessoas, entender que realmente funciona. Depois disso, entender um pouquinho mais de programação para começar a se candidatar mais afinco nessas vagas e de fato ser um candidato que tenha um nível de concorrência maior. Agora sim, então é isso, galera. Eu desejo para vocês uma boa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho mais aí para todo mundo, não focado só em júnior, mas para todas as pessoas que estão se perguntando, estão querendo trocar de emprego. Ficou com alguma dúvida, deixa aí. Vamos seguir esse nosso loop. Deixa uma dúvida aqui nos comentários que eu vou responder ela em vídeo, no próximo vídeo. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!